Então vamos lá, vamos continuar nosso papo semanal aqui. Hoje eu quero falar para vocês sobre como a inteligência artificial me ajudou a recomeçar após os 40 anos. Eu não sei se você já passou dos 40 aí, se você está tá me vendo, mas quando a gente vai avançando um pouco na nossa idade, né, a gente começa a sentir uma necessidade de, digamos, deixar um legado no mundo, né, de fazer a diferença de fato, né. Por muitas vezes a gente começa a questionar se o que a gente vem fazendo no passado, no presente, né, juntando essas duas camadas aí, presente e passado, se o que a gente vem fazendo ou se o que a gente já fez, né, tem algum sentido, né, tem algum sentido no sentido de propósito, a gente começa a se questionar muitas coisas, né, não sei se são, essa coisa da meia-idade faz a gente refletir mais, e eu estava exatamente nesse momento da minha carreira profissional, né, quando eu conheci a inteligência artificial. Eu trabalho há 18 anos com o marketing, né? E eu vinha trabalhando com o marketing, né? Tentando levar o marketing para um lado mais humanizado, né? Tentando fazer algo realmente diferente, mais profundo, né? Mas o que acontece? Com o passar do tempo, a gente começa meio que a cansar. A gente percebe, no meu caso, né, eu percebia, um movimento muito ruim no marketing, nesse marketing de urgência, de medo, né? De escassez, né? Para fazer as pessoas comprarem e comprarem e comprarem, né? E eu era mais do time de posicionamento, de autenticidade, tanto que eu lancei, né, o projeto A Sua Verdade é que Vende, de ser algo mais profundo, mais a longo prazo, né? Mas não, as pessoas dão muito mais valor à velocidade, né? A galera não lê mais as notícias, só lê a manchete, né? E à medida que o marketing foi ficando muito raso, eu fui meio que perdendo a conexão com isso, né? Tentando fazer algo mais profundo, né? Eu acabei atraindo algumas pessoas que realmente pensavam como eu e que viraram meus clientes, são meus clientes até hoje, né? E outros que estão nessa busca desenfreada aí por, enfim, pelo 1.007 dias, né? Por essas coisas de ficar rico da noite para o dia e tal. Continuam até hoje nessa, né? E vão pulando de galho em galho como se, né, cada curso, cada guru fosse salvar o seu negócio e tal. Eu estava meio que, bom, preciso de achar um outro caminho. Então, no final de 2021, eu conheci o ChatGPT. E aí, qual foi assim? Eu comecei a testar, né, o ChatGPT sem muita expectativa, né? Até muito cético em relação à inteligência artificial. Né? Por quê? Eu tinha um pensamento, eu acho que a maioria das pessoas hoje também tem esse pensamento, de que a IA vai nos substituir, né? De que nós vamos ter que interagir com robôs, né, e tudo mais. Então a gente projeta o uso da inteligência artificial muito lá na frente, né? Muito lá na frente, que eu digo assim, muito avançado, né? Em termos de tecnologia, vai automatizar tudo, né? Nós vamos lidar com robôs e tal. E quando eu conheci, tive contato com o ChatGPT, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, como é que ele pode me ajudar nas minhas rotinas do dia a dia? E eu comecei a fazer alguns testes, né, com ele, respostas, perguntas, e eu comecei a me aprofundar. Falei, cara, isso aqui tem um negócio interessante aqui. E com o passar do tempo, de tanto utilizar, né, eu comecei a aplicar no meu negócio. Falei, pô, isso aqui, o ChatGPT apenas, né, era a versão 3.5 ainda. Eu falei, isso aqui faz muito sentido. Então, quando o ChatGPT lançou a versão paga, eu assinei. Acho que eu fui um dos primeiros assinantes do ChatGPT aqui no Brasil. E aí eu comecei a descobrir coisas muito interessantes, mas do nível assim, não que vá me substituir, né, não que vá criar as coisas para mim, mas como um assistente que pode me ajudar muito a desbloquear a minha produtividade e a minha criatividade, trazendo para o lado do dia a dia. E aquilo despertou em mim um desejo de que eu falei, cara, como eu tenho muito contexto, né, trago muito contexto, converso muito com o ChatGPT, eu fui percebendo cada vez mais a melhora no nível de resposta do ChatGPT. Aquilo me deixou completamente fascinado. Eu mergulhei, então, em aprender profundamente sobre a IA. Eu mergulhei tão a fundo que eu acabei abrindo uma outra empresa, né? Eu acabei descobrindo outro propósito, que era qual? Eu entendi que a inteligência artificial é a primeira tecnologia que veio ajudar as pessoas com mais de 40 anos. Então, a gente viveu, né, no mundo analógico, a gente viveu pelo menos metade da nossa vida nesse mundo analógico, onde a gente tinha que pegar o telefone, né, ligar, não tinha, a internet ainda era uma coisa não muito, nem tinha, né, na minha época de universidade e tal, depois comecei a usar a internet, né, então a gente meio que foi forjado, né, entre aspas, ali, a se virar nos 30. A gente tinha que achar soluções para os problemas que a gente tinha na época. Isso deu para a gente uma bagagem muito grande. E quando eu começo a trocar com a inteligência artificial sobre tudo que eu já fiz, sobre tudo que eu aprendi, cara, é surpreendente o nível de respostas que ela te dá, né, a assertividade que ela tem em relação a você, como ela te conhece, passa a te conhecer. E aquilo vira uma coisa
que vai se retroalimentando e vai melhorando cada vez mais o resultado. Então, quando eu entendi isso, né, que a IA seria um assistente para mim, eu comecei a desbloquear muita coisa. Eu lancei esse negócio e comecei a pensar, cara, tem uma galera com mais de 40 anos precisando aprender sobre isso para, de repente, voltar para o jogo. Eu sei que muita gente perdeu o bonde, né, nessa transição para o digital, né, algumas pessoas mergulharam a fundo, que foi o meu caso, outras se afastaram um pouco, né, tipo, isso não é para mim. E eu acho que a inteligência artificial é uma grande chance, né, para uma galera que tem mais de 40 anos se recolocar no jogo, né, da inovação, da criatividade, da produtividade, né, e o que é legal? A barreira de entrada ela é baixíssima, você não precisa conhecer de tecnologia, você precisa apenas ter contexto e vocabulário para aprender a pedir para a inteligência artificial, né? Eu sempre repito isso nos meus vídeos aqui, né, que segundo uma pesquisa norte-americana, quando éramos jovens, né, a nossa geração de 40 anos, a gente tinha pelo menos 1.000 palavras a mais no vocabulário do que os jovens atuais. E é tudo que a inteligência artificial precisa é disso, de vocabulário, da gente saber pedir as coisas, né? Isso tem um potencial incrível, né? Eu já tenho ajudado muita gente, né, através da minha comunidade. Eu tenho recebido depoimentos maravilhosos, assim, que me deixam muito tocados, inclusive, né? Muito obrigado a você que está na minha comunidade, tem mandado esses depoimentos, porque muita gente se sentindo de volta ao jogo, sentindo de volta à questão de produzir, de aplicar na carreira, de aplicar nos negócios. Então, a galera reganhando, né, esse ânimo de entender que, pô, a tecnologia também é para mim, né? Eu não preciso ter esse conhecimento avançado, né? Essa barreira de entrada é muito do meu vocabulário e do meu repertório, né? Eu sempre falo isso. A gente que já tem mais de 40, a gente tem repertório, né, dentro da nossa área de atuação. Então, quando eu descobri a inteligência artificial, né, foi como um grande recomeço para mim, mesmo eu sendo da área digital, entendendo lá um pouquinho de tecnologia e tudo, não muito, né, eu sou mais do marketing do que do tech, né, mas como a gente é do marketing, a gente é habituado a lidar com ferramentas e tudo, a gente tem mais esse traquejo, né. Quando apareceu a inteligência artificial para mim, a primeira coisa que me despertou foi, cara, eu consigo humanizar isso aqui e aumentar a velocidade da minha produção e aumentar minha criatividade com ideias, né? E outra coisa que eu uso muito a inteligência artificial é para aprender, né? Aprender qualquer coisa. Você pode trocar ideia com o ChatGPT, você pode aprender qualquer coisa ali. Então é um vasto universo, né? Que nos dá inúmeras possibilidades. Então, nesse ponto, né? Foi esse ponto de virada na minha carreira que me fez criar um ânimo novamente para uma coisa nova, né? E hoje com esse propósito de ajudar essas pessoas e receber esses feedbacks, né? Para mim é maravilhoso. Então, eu recomecei assim, né? Usando a inteligência artificial. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo dentro da sua área, você pode usar a inteligência artificial também com esse quê de humanização, mas, sobretudo, de melhora da tua criatividade, da tua produtividade. Não acha que a inteligência artificial é algo de ficção científica, que está muito distante de você, não. Utilize a inteligência artificial para coisas simples. E sobre isso, eu ensino como fazer na minha comunidade Desobediência Digital, e o link está aqui na descrição do vídeo, se você quiser ser um aluno, só clicar e assinar. E eu te espero lá, eu tenho certeza que, assim como muitas pessoas que estão me dando depoimentos, ela pode ser muito impactante também para você. Eu volto no próximo vídeo. Um abraço e até lá.